Fala, rapaziada, aqui do Telegram de Geração de Valor, MM na área, mais uma vez para falar com vocês sobre essa missão extraordinária, espetacular, que é a missão de liderar. Como que você está hoje? Já fez algum exercício de superação? Já apresentou algum case inusitado para o teu time? Não é? De quanto em quanto tempo você se dedica intencionalmente a apresentar alguma atividade emblemática, alguma venda emblemática, alguma história emblemática, história que você é o protagonista, lembrando, né, que você não pode liderar ou pretender liderar com a história de outros. Você tem que liderar com a sua história. Você pode até ilustrar em algum momento a tua fala, a tua narrativa com a história de alguém, mas a tua história é que tem que mover a tua equipe. Não é a tua visão que tem que mover a tua equipe. A tua energia tem que mover a tua equipe. Você não pode terceirizar a energia, você não pode terceirizar a história, você não pode terceirizar a tua visão, porque é você que lidera. Então, não se esqueça disso, meu caro líder, minha cara líder. Sabe? Não importa em qual empresa você trabalha, não importa, inclusive, se você tenha líderes que estão acima de você também, você lidera com a tua história. Então, trate de contá-la muito bem, trate de fazê-la muito bem. Né? Faça a sua história uma história de superação, faça a sua história uma história de valor, uma história que, além das derrotas inerentes a todo o processo de desenvolvimento que eu e você vamos viver e que vivemos, ela também tem como sua marca registrada as vitórias, né? As vitórias potentes, porque são elas que fazem a diferença também para você liderar. Bom, mas hoje eu quero falar, em especial, sobre uma visão que eu entendo que é fundamental quando você está entregando alguma instrução para o teu time, entende? Porque imagina o seguinte, todo líder ele tem um papel de instrutor também. O líder não termina como instrutor, mas ele tem um papel de instrutor que é muito importante. E nesse momento que ele entrega a instrução, ele tem que ter claro uma intenção que ele precisa ter no momento que está entregando essa instrução, que é de se diminuir. Presta bem atenção. Você, para entregar uma determinada instrução, em um determinado momento, você precisa se reduzir para aquela instrução alcançar o teu time ou algum membro do teu time que esteja recebendo essa específica orientação, essa específica instrução. Mas por que eu te falo que você tem que diminuir? Por que tem que existir primeiro a intenção de você se diminuir? Porque muitas vezes, cara, a instrução que você vai entregar é muito óbvia para você. É muito elementar para você. Muito elementar. Muito. É muito simples. É muito fácil. Não é? É muito exequível. Mas a questão, quando eu estou entregando a instrução, é eu pensar na pessoa que está recebendo essa instrução. Como que eu vou traduzir essa instrução que faz parte do meu dia a dia, que faz parte já do meu know-how, que eu já tenho, enfim, domínio sobre ela, né, sobre a execução dessa instrução. Como é que eu faço? Como é que eu trago a percepção desse liderado que ele está ao alcance de fazer, a partir da instrução que eu entrego para ele, de entregar ali o seu job, o seu trabalho, a partir da instrução que eu dou para ele, com a mesma simplicidade que eu entrego para ele, com a mesma simplicidade que eu apresento para ele. Então, por que é importante você se diminuir? Porque quando você tem a intenção de se diminuir, você consegue olhar para o teu liderado da maneira que você precisa. Eu observo muitos líderes, às vezes, no momento da instrução, que ele traduz realmente que é muito fácil para ele fazer aquilo que ele está instruindo. Mas imagina o seguinte, imagina se eu traduzo que é muito fácil para mim. Eu falo, olha como é que é simples. Pô, o que eu estou fomentando no meu liderado?
Pô, primeiro eu estou fomentando uma espécie de rejeição também. Posso estar fomentando uma rejeição. O cara pode estar pensando, pô, é simples para você. É simples para você que faz isso aqui há muito tempo. É simples para você que já domina essa competência. É simples para você que já acessou esse know-how há muito mais tempo que eu. É simples para você que está mais treinado do que eu. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar as travas que muitas pessoas têm para poder transformar a tua instrução numa ação prática, isso é redundante, desculpa, numa ação efetiva, né? Numa ação vitoriosa. Então, imagina o seguinte, quando eu estou traduzindo a simplicidade de um job, de uma tarefa, de um determinado trabalho, eu não tenho que traduzir que isso é simples para mim, eu tenho que traduzir que isso é simples para ele. Ó, eu tenho que traduzir, inclusive, que o tempo que eu levei para aprender, ele não precisa levar. Eu tenho que traduzir de maneira muito clara para ele que a maneira como eu estou explicando para ele, a didática que eu estou usando para mostrar, para transferir esse know-how para ele, é muito mais aprimorada do que aquela que foi usada para transferir esse know-how para a minha vida. Então, quando você tem essa intenção de se reduzir, de se diminuir para falar com o teu liderado, você pode estar certo que ele percebe isso e ele gosta disso. E a disposição mental que ele tem, as barreiras que ele tem, às vezes, né, para bater no orgulho dele, para bater na desconfiança dele, né? Porque muitas vezes a pessoa deixa de assimilar porque ela está desconfiada, muitas vezes ela deixa de assimilar porque, cara, ela não se sente confiante, né? Inclusive nem para entender aquilo que você está explicando para ela. Então, cara, quando o teu liderado percebe, pô, esse cara ele tá se diminuindo para estar falando aqui comigo. Ele está se reduzindo, cara. Ele está indo onde eu estou para explicar de maneira que eu entenda. Cara, isso faz um efeito avassalador. Avassalador. Por isso que eu acredito tanto em processo de treinamento. Por isso que eu acredito que não existe mediocridade suficiente dentro do indivíduo que suporte um bom treinamento. Que suporte uma entrega amorosa, uma entrega que gere valor a partir de como você se relaciona com a pessoa que está recebendo na tua vida. Por isso que eu acredito demais nos processos que fazem o indivíduo aprender e se desenvolver. Porque assim foi comigo. Assim foi comigo. Eu consegui aprender sobre vendas, eu consegui aprender sobre liderança, eu consegui aprender sobre padrão mental de vendedor de alta performance, muito por conta da maneira como me entregavam, muito por conta da maneira como os meus líderes se conectavam comigo, muito por conta da paciência que eles tinham em se reduzir para poder estar me explicando aquilo que para eles era óbvio, aquilo que para eles era simples, aquilo que para eles já fazia parte da sua rotina, do seu cotidiano. Então pensa nisso. Como é que está a tua intenção em se reduzir quando você está instruindo? Como é que está a tua intenção em alcançar o teu liderado quando você está entregando uma determinada orientação a partir da sua diminuição? Então, lembra, aquele que foi o maior de todos, aquele que foi incontestável como líder, ele conseguiu influenciar o seu grupo mais direto, principalmente aqueles que ele se dedicava no seu dia a dia, se reduzindo, se inferiorizando em alguns momentos. E assim ele alcançou. Assim ele alcançou pessoas que, para o sistema na época, para os padrões da época, talvez eram improváveis de se tornarem quem se tornaram. Então, pensa nisso. Olha para o teu time com o olhar que ele precisa. Olha com o teu time, entendendo? Você quer influenciá-los? Você quer entregar algo relevante para a vida deles? E quer que eles recebam, não só quer entregar, quer que eles recebam e transformem isso em valor, e transformem isso em performance?
vê se você não pode se reduzir um pouquinho mais. É isso. Grande abraço, excelente semana a todos. Valeu!